Hoje, o que o teu trabalho significa para a tua vida? A minha mulher diz que eu sou meio workaholic, então eu tenho que cuidar para não falar. Estamos sempre trabalhando. Eu não vou dizer que é tudo, mas assim, é uma boa parte, sabe? Só Tu que gosta muito do que tu faz. eu falei isso hoje lá no escritório. Tipo assim, a gente trabalha com brilho no olho. É muito legal. Porque, veja só, o ser humano, inevitavelmente, ele tem que cuidar de duas áreas para estar bem. A primeira é a saúde, pulando a parte de afetiva ou de questão de religião, a gente tem que cuidar da saúde em primeiro lugar e em segundo das finanças. Por quê? Se a gente chega no final da vida sem saúde, para que, né? Para que viver do jeito que viveu? Não valeu a pena. E se a gente chega lá com saúde, mas sem dinheiro, também não é uma vida confortável. Entende? Então eu vejo que na parte da consultoria, na educação financeira, agora eu sou sócio investidor do escritório de investimentos também, a gente está construindo com os nossos clientes a possibilidade deles viverem super bem, conseguir alcançar os objetivos dele, ou seja, a gente está entregando muitas vezes possibilidade de sonho ali, de viver melhor, sabe? E então, eu tenho uma. Eu não vou dizer, eu queria usar um adjetivo feio aqui, mas assim, eu tenho muito gosto pelo que a gente entrega todos os dias. Não tenho aquela sensação de, tô indo trabalhar de novo, que coisa ruim e tal. E a gente Tô está. indo pra luta, Tô como indo para diziam luta. quando a gente era criança. Exato, só que assim, como também é uma empresa incipiente, né, vamos lá, a gente cresceu bastante, mas não estamos 4 anos aí no mercado, indo para 4 anos agora. A gente quer ir muito além, sabe? Sim. Então existe essa vontade de crescer muito grande. Então, sendo bem direto assim, o que representa o meu trabalho na minha vida? Cara, boa parte é a minha motivação de querer evoluir como pessoa é o meu trabalho. Porque eu sei que eu consigo levar. E essa área de investimentos é uma área muito delicada, porque você lida com o dinheiro que a pessoa guardou, Sim, né? sim. Então, assim, como é que tu fazes para passar essa segurança? Existem muitas empresas no mercado e a gente sabe que tem Sim. muitos pequenos investidores que dizem conhecer, que Uhum. dizem ter conhecimento e a gente acaba levando bolo disso, Sim, né? sim. É, como é que tu desenvolves na tua empresa? Quais são as tuas metas para passar isso sem ter nenhuma grande perda? Porque Uhum. também é um problema, né? Pode acontecer de você investir numa coisa errada, né? Uhum. Como é que tu trabalhas isso no teu trabalho para que a tua meta seja atingida? Hoje, para você ser consultor financeiro no país, você tem que ser credenciado junto à Comissão de Valores Imobiliários, que é o meu caso. Para fazer isso, você tem que ter algumas certificações. Essa certificação, ela já te deixa apto a trabalhar como consultor. E obrigatoriamente na consultoria, você tem que conhecer o seu cliente. Por quê? Para você saber qual vai ser o objetivo financeiro dele, qual que é o perfil de investidor, ou seja, se ele pode correr riscos ou se não pode. Então, quando você segue o manual, quando você está dentro da lei, é muito difícil você cometer algo errado. Eu já cometi erros no passado por questão de inexperiência, certo? Então, assim, a gente é fruto dos nossos erros e acertos, a gente Sim, aprende muito claro. mais com os erros que com os acertos, inclusive. Então, é óbvio que não foram só flores. Mas depois de, vamos lá, mais de 13 anos no mercado financeiro, a gente já viu muita coisa, já fez muita coisa também. Então, quando você está tratando com alguém, é como chegar no médico. Você sabe dizer qual é o médico bom e ruim? É quando você diz qual que é o sintoma que você tem, ele falou, cara, você está com isso aqui, ó, essa doença, né? Quando você vai num consultor experiente e você fala o que você quer, você já sai com um diagnóstico. Ó, então o que você quer? Se aposentar daqui a 10 anos, a sua receita é tanto, você gasta tanto, ou às vezes não sabe quanto gasta, então eu já vou dizer o que você tem que organizar aqui, e teu planejamento é esse. Então você vai ter que fazer exatamente isso para chegar nesse objetivo. Então entende que para trazer a segurança para o cliente, em primeiro lugar é conhecimento, segundo é técnica, terceiro é experiência. E a experiência não é menos importante que o conhecimento, entendeu? Sim. E não daria para ser um bom consultor ou para trabalhar bem sem ter essa experiência, infelizmente. Aí quando você vê a questão de retornos expressivos e golpes que tem aí no mercado, é falta de conhecimento da pessoa que está do outro lado. Né? Todo dia sai ali um malandro e o que não tem tanto conhecimento. Quando os dois se encontram, vai dar negócio. É verdade. Entende? É Agora verdade. sim, isso é fruto do quê? Cara, falta de educação financeira
nas escolas? A gente fala muito disso porque os empresários, no geral, a gente fala para empresários aqui, né? E os empresários, no geral, eles não têm nenhum conhecimento. A começar do básico, né? Tipo, não misture a sua conta da empresa com a conta da pessoa física. Perfeito. Né? Refaça as suas retiradas, organize os seus gastos pessoais, enfim. Que é o básico. O que tu dirias que, para a área de investimento, são os 3 primeiros passos mais importantes? Você diz para empresários ou de uma forma geral? Tu podes fazer as duas coisas, porque a gente trabalha muito focado no empresariado, né? Certo. E aí, para as pessoas novas, é sempre muito mais fácil começar quando você não tem despesas, né? Depois que você tem lá os seus 10 primeiros boletos, acabou, você tem os 10 primeiros boletos, você tem que alavancar isso. Então, no caso do empresário, é como sair da corrida dos ratos. Mas para as pessoas começarem, como é que a gente faz? Eu vou dizer que é a mesma coisa, não muda quase nada. Porque você sabe bem que uma empresa com uma gestão financeira em dia, ela vai produzir, vai estar muito mais redonda no seu processo. Sim. A mesma coisa no pessoal, certo? E eu já vi em empresas, que a gente atende empresas também na parte de investimentos, né? Eu já vi empresas onde a empresa funciona muito bem e a pessoa física não. E é só repetir o processo. E qual que é o processo? Primeiro, é igual você acordar e deixar tua cama desarrumada. Cara, se tua casa não está organizada, o que adianta a vida financeira lá, a vida fora estar organizada? Quando você voltar para casa, você vai ter aquela bagunça, as coisas não estão em ordem. Então, o primeiro passo é a gestão financeira, ou seja, organizar a casa. O que é gestão financeira? Eu saber quanto eu ganho, eu saber quanto eu gasto, para onde é que meu gasto está indo, quanto é que eu poderia guardar, o que eu poderia cortar, se eventualmente eu quiser cortar. Ou seja, o passo número 1 é gestão financeira. Passo número 2, planejamento. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho basta. É o barco à deriva, né? O vento está soprando para lá, você vai para lá. O vento está soprando para cá, você vai para cá. Então, o que é o plano? O plano é fazer igual a minha mãe fez lá, quando eu era mais novo, e botar lá na cartolina, você tem que ir para lá, é para lá que você tem que ir. Então, quando eu era mais novo, o que eu botei lá? 1 milhão com 30 anos. Eu sabia como eu ia alcançar 1 milhão? Não. Mas todas as minhas decisões começaram a ser pautadas nesse princípio. Por que comprar o Peugeot e não a Mercedes que estava todo mundo comprando na época, o Honda Civic? Não, porque eu sabia que se eu antecipasse meu sonho, eu ia comer o pesadelo lá na frente, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Você precisa saber onde quer chegar e tentar desenhar um plano para ver como você vai fazer lá. E aí, basta uma tabelinha simples de juros compostos para você ter uma ideia. Quanto é que vai me render 12% ao ano? Quanto eu vou ter se eu colocar R$1.000 por mês? Eu vou ter tanto lá na frente. Beleza, já tenho um plano inicial. É basicamente isso. Conta simples, né? Conta simples, né? Planejamento, coloca ali para você olhar toda hora, todo dia e conversar em casa, inclusive, que o objetivo de vocês é chegarem lá. Porque senão não chega. Sabe por que não? Porque daí vai vir uma viagem, vamos fazer. Aí vai vir a troca do carro, vamos trocar. Aí vai vir qualquer outra coisa que não seja um ativo, ou seja, que não seja um investimento, e o negócio não vai acontecer. Igual o Robert Kiyosaki diz, né? Você tem que, no começo do mês, tirar um percentual do seu salário, da sua receita, para investir. Não no final, porque no final nunca vai sobrar. Não. E o terceiro... Ainda mais depois da era iFood, né? Isso porque é terrível. O que as pessoas gastam... Isso é terrível. Com consumo imediatista é muito grande. Eu até tenho dicas, assim, caso você queira que eu explore depois, como tentar fugir e evitar isso, né? Mas eu digo que eu também sou uma vítima, mas sou uma vítima controlada hoje em dia, tá? O meu apelido no exército era Fernando Custo-Benefício. E a terceira é investimento, tá, Dani? O que é investimento? Cara, você tem que botar o teu dinheiro para trabalhar para você. Eu não trouxe minha caneca aqui, mas eu tenho uma caneca, eu tomo todo dia meu café nela e está escrito, faça o dinheiro trabalhar para você. Por quê? Se você segue esse lema, você vai ser milionário em 30 anos. Você vai conseguir juntar um dinheiro, fazendo ele trabalhar para você, vai usar os juros compostos a teu favor, você vai ter um valor a maior lá no futuro. E aí eu desenvolvi o que eu chamo de efeito caixa d'água, que é a minha metodologia de investimento, onde uma das caixas, e a mais importante, é investimento. O que é investimento? Colocar o teu dinheiro em ativos. Pode ser imóveis, pode ser sua própria empresa, ou investimentos como renda fixa, renda variável, etc. Aí tem que aprender o básico e começar. E falando nisso, Fernando, a gente tem muitos problemas quando trabalha com os empresários no Brasil, porque muitos estão trabalhando no fluxo de caixa negativo.
com mais dívidas do que eles têm de receita ou beirando o 0 a 0. Como faz para sair disso, desse buraco que eles se enfiaram? Tem aquela frase boa, né? Custo igual a unha, quando cresce a gente corta, né? Mas para trabalhar essa vertente, funciona igual. Eu também atendo empresa, né? Quando a gente faz análise, não igual você, mas eu fazendo essa análise, funciona igual na pessoa física e a gente costuma usar o que eu chamo de efeito caixa d'água, que é o fluxo financeiro perfeito para que a sua vida possa fluir sem você ter problemas financeiros. E qual que é? Você tem várias caixas e a ideia é para onde é que vai a minha água, né? Quando você coloca as caixas d'água uma embaixo da outra. Então, qual que é o número um? O número um é a sua receita. Então, é lá a tua conta, a conta da empresa, a conta da pessoa, que é o dinheiro que entra. Daqui, você vai para os gastos. O que são os gastos? Vamos falar de pessoa, vai. Conta de luz, água, aluguel, etc e tal. A empresa, mesma coisa. Mercadoria, serviço, pessoas, etc. Aqui de baixo, a gente tem uma outra caixa que é o planejamento. Poxa, eu quero comprar uma máquina melhor para minha empresa. Eu vou começar a provisionar um valor para cá. Provisionamento, que seja um valor mínimo ali. Ou seja, eu sei que isso aqui não é um ativo diretamente, não vai me gerar um retorno neste momento, mas em algum momento vai. Quero fazer uma reforma, ampliação, etc e tal. Para uma pessoa, eu quero fazer uma viagem, quero fazer um carro. Então ela começa numa caixinha, como no Nubank tem, e começar a provisionar um valor. Ou seja, se planeja para isso. Todas as caixas da esquerda são as caixas dos passivos, o que tira dinheiro do meu bolso e não coloca de volta. Se eu ficar só nesse fluxo, eu não saio do buraco. Talvez eu guarde um dinheiro, mas eu não saio do buraco. Então eu tenho que ter duas caixas na direita, que são as mais importantes, e são as caixas dos ativos, onde eu colocar o dinheiro ele volta para mim. Reserva de emergência, custo de vida de 1, 2, 3 meses, ou seja, o custo operacional de um mês, tentar deixar ele no caixa para eu não queimar ele no meu fluxo e eu não precisar pegar crédito, né? Ou antecipar. E a outra, quando passar a reserva, se eu botar como meta um mês, passou, vem para a caixa dos investimentos, que é a caixa que eu vou deixar um dinheiro lá, aí se for empresa, investir CAPEX na empresa mesmo, para ela crescer, etc e tal. Na pessoa física, começar a botar o dinheiro para trabalhar para ela. Imóveis, renda fixa, ações, o que ela preferir, fundos imobiliários. Só que o meu fluxo financeiro ele tem que estar bem dividido. Se eu não der atenção também para os ativos, eu acabo que eu fico na corrida dos ratos do Robert Kiyosaki. Eu só ganho, eu gasto, fico sem dinheiro e eu volto. Ganho, gasto, fico sem dinheiro e eu volto. Agora, quando eu começo a provisionar um pouco para cá também e para cá, o dinheiro está trabalhando para mim, ele volta, né? Deu um lucro, voltou para mim. Ele continua a crescer cada vez mais, igual efeito bola de neve, começa pequenininho. Quando você vai ver, você tem muito mais juros, ou seja, muito mais rendimento do que dinheiro que você tirou do teu bolso e aportou. E se você seguir esse fluxo financeiro, a probabilidade de você ter uma vida financeira saudável é muito grande. Tem que fazer concessões no início, não pode distribuir todo o lucro, tem que deixar um dinheiro na empresa, ou seja, tem que dizer vários nãos no início para depois você ficar saudável. E é uma maravilha quando eu chego numa empresa que eu vi que já passou por dificuldade financeira ou com uma pessoa e vejo que hoje está sobrando dinheiro para investir, porque ela já entendeu que ela precisa disso. E ela não quer mais voltar para aquele buraco de onde ela estava. Então faz muito sentido. E é muito gratificante depois que tu começa a colher os frutos disso, sabe?